Boa noite, Daísa. Eu tenho que dizer para você que, assim, nunca desista de tentar, mas também nunca abaixe a cabeça por ter tentado. A vida é assim, um dia você está doida para estar, no outro dia você pensa, por que é que eu estive? Mas eu tenho que dizer que eu agradeço a pessoa do Lucas Pizarro, mas a partir de hoje a gente não tem mais nenhuma relação. A parceria acabou. Mas como eu tenho que informar a todos o que eu faço, era somente isso. Então, assim, insista, persista, mas não abaixe a cabeça. E é só isso por hoje, porque hoje eu tô com um homem, eu tô com um homem que assim, gente, eu vou sugar até o último, porque é uma coisa que eu quero, apesar de morrer de medo, mas eu quero muito. É Fabiano Silva, tatuador, filho da dona Cizinha. Isso. Tá, dona Cizinha, seu filho é maravilhoso na arte que ele pratica nos nossos corpos. Fabiano, seja muito, mas muito bem-vindo ao Pod Black Menos é Mais. Muito obrigado. Fico muito feliz pelo convite, né? E é uma honra estar aqui participando com você também. Já tenho acompanhado alguns episódios, achei muito interessante, muito bom, né? E como ela já me apresentou, né? Sou Fabiano, sou tatuador, né? Sou especialista em cobrir cicatrizes com tatuagens. E ela vai perguntar bastante coisa aqui interessante durante o processo aí, vocês vão ver muita coisa legal, né? Eu acho que vai ajudar muita gente aí, né? Para quem tem interesse ou quem conhece alguém que queira fazer, né? Depois compartilha esse podcast com essa pessoa que tem uma cicatriz, que isso incomoda muito. Então passe esse podcast, eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas também, né? Compartilhando tudo isso, né? E querendo ou não, meu trabalho é uma forma de fazer o que eu gosto, né? Trabalhar com aquilo que eu gosto e ao mesmo tempo poder ajudar muita gente, né? Com o meu trabalho. E eu acho isso muito especial e agradeço muito pelo convite, Isa. Muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse podcast. Eu já de natureza eu gosto muito de conversar, né? E aí, Ótimo. quando vem uns podcasts assim, aí eu fico mais feliz ainda de poder conversar ao vivo, né? Hoje eu já me sinto mais à vontade diante das câmeras, né? Tive que aprender isso, até mesmo por conta do meu trabalho em si, né? Que tem que se apresentar, fazer gravações. E é isso. Então, vamos que vamos. Fabiano, você falou uma coisa que fez com que eu me interessasse por você. Meninas, mulheres, meninos, é uma coisa muito interessante. Às vezes, a gente faz um procedimento estético, eu no meu caso, porque eu sou pós-body, e a coisa não sai exatamente como você queria, né? Você perdeu peso, você tirou o excesso de gordura, mas às vezes, principalmente para nós mulheres preta, a cicatriz ela pode ter queloide, pode sair daquilo que você espera, porque quando a gente vai fazer um procedimento cirúrgico estético, você imagina que você vai ficar belíssima e fica, porque só tem cicatriz quem sobreviveu a algo. Mas com o tempo você começa a olhar para as suas cicatrizes e se frustra um pouco. É o meu caso. Eu me amo como sou, mas aí eu mexendo na rede, eis que eu descubro um cidadão que faz tatuagem. E o mais gostoso, Fabiano, o que me deixou encantada pelo seu trabalho é que você mexe justamente com essa parte que me toca, que é cicatriz pós-body, né? Cicatrizes que não ficaram bonitas. E traz autoestima, porque eu fico acompanhando também alguns comentários das suas clientes, pacientes, e isso me fez querer conhecer um pouco mais o seu trabalho, porque eu pretendo passar pelas suas mãos, tá? Então eu quero dizer que assim, parabéns, parabéns mesmo pela arte, porque a gente vê muitos tatuadores, mas eu até então não tinha visto alguém dizer, eu faço tatuagem dessa forma, para isso. Quando começou isso? Espera, que eu faço 500 perguntas também. Eu também gosto de falar, tá? Eu também acompanhando, eu sei que você começou a desenhar aos 5 anos. Isso, então, eu acho que isso também fez com que você se tornasse o homem que você é hoje nessa arte de tatuar. Porque, gente, acredite ou não,
Quando a gente vai no estúdio do Fabiano, primeiro ele pega a canetinha e desenha no seu corpo. Ele já não vai lá com os decalques da vida. Ele mesmo desenha no seu corpo aquilo que vocês previamente determinaram ou imaginaram. Às vezes você não sabe o que você quer e ele te dá o caminho, desenhando no seu corpo para que você tenha a possibilidade de ver antes de finalizar ou de fazer essa tatuagem aquele resultado. E isso encanta também, porque muitas das vezes as pessoas falam assim: eu quero fazer uma tatuagem, eu acho que vai ser isso. Vai lá, fala para você, é isso, você coloca lá como você tem que fazer, que eu não sei, e tatua. Aí depois a pessoa fala: nossa, mas eu acho que não era bem isso. E você não, você já dá essa liberdade da pessoa ver antes, no desenho, o que foi ali elaborado. Como começou isso e o porquê? Bom, para começar, eu vi uma dúvida que você relatou no início aí, né? Não é dúvida, né? Mas vamos se dizer que é uma dor de muita gente. Isso. Que é a questão assim, a pessoa tá ali, né? De repente a pessoa quer fazer aquela cirurgia plástica, né? E tá toda feliz, né? E aí tem algumas etapas nesse processo, né? O primeiro é fazer a cirurgia, fica feliz demais, porque o corpo ficou modelado, ficou bonito, mas ficou uma cicatriz. Isso não incomoda de início, na maioria das vezes. Né? Na maioria das vezes a pessoa já se contentou porque o corpo ficou mais bonito, Isso. modelado, né? Então, mas aí com o tempo aquela cicatriz começa a incomodar. Né? De imediato, normalmente não, na maioria das pessoas, né? Algumas sim, algumas já começam a incomodar logo de cara ali, ou talvez até já viu a cicatriz em outras pessoas, fez a cirurgia mesmo assim, e fala, já vou me prevenir, já vou preparar aqui para me saber como que funciona esse procedimento de tatuar na cicatriz. Então muita gente já chama antecipadamente porque viu, né, uma outra pessoa ali, a forma como ficou um resultado de uma outra pessoa. Mas tem esses estágios sim, a pessoa às vezes começa com a cicatriz, aí depois ela começa a incomodar, principalmente quando ela vai numa praia, né? E aí, de repente, ela quer usar um vestido diferente, e aí mostra um pedacinho da cicatriz, e aí fica puxando ali o vestido, ou puxando a blusa, né? A blusinha, ou o sutiã também, fica ali o sutiã, ou quer dizer, o biquíni, né? Fica ajustando. É sutiã mesmo, homem. Aqui nós é tudo daqui de casa. Não vamos ficar rebuscando as palavras, não, porque o que importa é a gente fazer com que os nossos teleinternautas entendam o porquê do nosso encontro. Né? Então, continua. Então, assim, na praia, aí o biquíni fica ajustando ali porque apareceu um pedaço da cicatriz. Alguém viu e ficou olhando. É o primeiro impacto, né? A pessoa já começa a pensar, nossa, o que ela deve estar pensando? O que será que ela está pensando? Será que ela vai me perguntar por que foi a cicatriz? Algumas pessoas perguntam, outras não se sentem à vontade de perguntar, mas observam, né? Mas fica olhando isso, essa forma de olhar para a cicatriz, isso incomoda a pessoa que tem uma cicatriz, né? E fora que, assim, ter que ficar justificando o tempo todo o que foi aquela cicatriz, isso também incomoda as pessoas, né? Sim. Tem algumas pessoas que não entendem, né, da cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia. Já tive muitas vezes, já teve clientes, inclusive, que foram tatuar comigo e o marido dela achou que... O marido, assim, porque ele não acompanhou a vida dela, ele já foi se relacionar com ela depois da cirurgia. E ele acreditava que aquilo era uma cirurgia cesariana. Gente, eu escutei isso, achei um absurdo, mas tudo bem, a gente entende. E aí... Muita gente tem essa dúvida, né? Acha que é uma cesariana e pensa que a criança foi muito grande e teve que fazer um corte muito grande. Então, tem muita gente que não entende, né? E pergunta e questiona, né, sobre isso. Então, é ruim para a pessoa que tem uma cicatriz ser incomodada o tempo todo com perguntas. Por que a cicatriz? O que aconteceu? Né? As pessoas... Tem gente que pergunta, tem gente que fala... Tem gente que fala até coisa absurda, né? Até assim, nossa, que cicatriz feia, né? Tem gente que não tem nenhuma ética com a pessoa, um respeito, né, pelo outro. E acaba soltando uns comentários desnecessários. Ou até mesmo nas redes sociais, eu vejo às vezes a pessoa posta cicatriz, nossa, pra que fazer isso com o próprio corpo, pra que buscar uma cirurgia plástica, poderia ter... Então muita gente critica e eu acho muito ruim isso, essa parte de comentário, desrespeitando o outro do outro lado, eu acho muito ruim isso, eu acho que manter o respeito sempre, mas hoje em dia eu acho que meio que perdeu um pouco do controle nas redes sociais, né? As pessoas falam o que querem, né? De qualquer forma, sem pensar no outro do outro lado, fazem um comentário desnecessário com a cicatriz de alguém, ou até mesmo acusando o médico de ser o culpado, não sabe o que aconteceu, ou criticando ou julgando as pessoas. Isso eu não acho muito legal, esse tipo de comentário, né? Mas voltando agora à segunda parte, que foi o principal que você fez a pergunta, né?
Mas eu gostei da sua explanação, tá? Uhum. Porque acontece realmente muito disso. Mas só que assim, eu vou tirar por mim. Velho, você foi lá, fez a sua cirurgia, tá com a sua cicatriz, você sobreviveu a algo. Uhum. Então, meta a cara de pau e viva a vida. Deixa olharem, deixa apontarem, só não aceite palavras de baixo calão, porque você sabe da sua vida, mas os seus problemas acabaram, porque Fabiano Silva é o homem. Agora, me fala, você começou essa parte de desenhar primeiro. O porquê te levou a isso? Bom, é assim, eu sempre, desde criança, né, eu vi o que me inspirou, na verdade, a começar a desenhar de fato. Eu não sou daqui, eu sou da uma região da Bahia, sou da cidade de Lapão, Bahia, uma cidade pequena, com 30 mil habitantes. E lá tinha lá como é um ambiente mais aberto, a gente brinca na rua, corre, vai brincar em alguns lugares. E aí tinha lá chama de caatinga, né, na floresta, que é floresta, porque lá nós temos a caatinga, né, como coisa típica do Nordeste, né. E certo dia eu tava brincando, correndo ali com os meninos, brincando, né, no meio daqueles matos lá e tal. E aí eu vi uma casa abandonada, né, uma casa que era usada para alimentar os animais, né, os bois. E naquele lugar tinha um desenho feito na parede, um desenho muito bonito de um velho fumando. A pessoa raspou aquela parede com, sei lá, com alguma coisa, né? E fez um desenho raspando. E ficou o desenho de um velho fumando. Mas eu admirei aquele desenho. Eu vi aquele desenho, eu parei por um momento, fiquei observando aquele desenho e falei, e ali aquele desenho me inspirou. Falei, eu quero fazer. Eu quero fazer um desenho igual a esse também. Eu quero ver. Nossa, que legal. Nunca vi que alguém, sei lá, raspar uma parede assim, né? E quebrando ali pra fazer tipo umas rachadurinhas assim. E fazer um desenho daquele nível. E eu fiquei observando aquilo, parece que foi o que precisava, né? Até às vezes eu fico vendo aqueles filmes de super-herói, né? O encontro do herói com alguma coisa que muda a vida dele pra sempre. Ali mudou minha vida pra sempre. A partir daquele dia eu comecei. Um dia eu vou desenhar igual essa pessoa. E eu coloquei isso na cabeça, né? E comecei a desenhar em casa, tentar. Só que era muito feio os desenhos, né? Não eram bonitos, não. E era muito feio mesmo. E aí vem aquela coisa de desenhar na escola. E aí eu recebi críticas, né? Nossa, seu desenho não é bonito. Aí a gente fazia a cabecinha, duas perninhas. Isso. Até hoje eu desenho assim, tá? Eu fui evoluindo, né? Em vez de desenhar os pauzinhos, eu fazia tipo um pauzinho, só que um mais gordinho, né? Uns pauzinhos mais gordinhos, assim. E eu me lembrei que lá no meu bairro, né, tinha algumas pessoas que desenhavam também. E aí, né, tinha meu primo também que começou a desenhar junto comigo também, né? Na minha infância, a gente foi meio que um ajudando o outro nesse processo de evolução na arte, né? E tinha uma outra pessoa. E aí, eles faziam um comparativo do meu desenho e até do meu primo também com o desenho daquela pessoa que desenhava muito melhor ali no bairro, né? Ele vendia uns quadros E aí, crítica, seu desenho é muito lixo, é muito feio, que ridículo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito persistente desde criança. Que bom. E assim, o que eu notava que cada vez que eu desenhava, ele melhorava o desenho, ele ia evoluindo, né? E aí o pessoal fala pra mim, nossa, você tem um dom de desenhar. Eu falo, ó, eu não tenho dom de desenhar. Eu acho que eu tenho um dom da paciência e da persistência, porque eu não desenhava bem. E aí, essa paciência que eu tive de testando, experimentando, desenhando, até a hora que foi melhorando. E aí chegou um certo tempo que eu notei isso, que de fato o meu desenho, de um desenho para o outro, tinha uma grande evolução. Comecei a colocar data nos meus desenhos, para mim saber. Vamos ver o ano passado, o desenho que eu fiz ano passado, o desenho que eu fiz esse ano. Conclusão, eu tenho uma pasta, que eu tenho até hoje comigo, guardada, que tem desenhos meus desde 1997, até os dias atuais, guardadas, né, desenho que eu fiz lá com meus 11 anos de idade, né, é o mais antigo que eu tenho, né, mas para guardar um desenho original, feito no papel, por todo esse tempo, eu acho muito cuidado e muito capricho. E foi aí que veio essa ideia de começar a desenhar, e aí eu fui testando vários tipos, a partir daí eu fiquei apaixonado pela arte mesmo, eu comecei a treinar, desenhar mangá, aqueles desenhos do Pica-Pau, o Máscara, Dragon Ball Z, os Cavaleiros dos Zodíacos, todos esses desenhos aí passavam pelas minhas mãos, né? Eu desenhava tudo, esses desenhos. Maravilha. E aí comecei a aprender a desenhar. Só que na época eu tinha uma dificuldade, né? Que não tinha facilidade como é hoje, né? Um celular, né? O que a gente fazia na TV? A gente olhava o desenho ao vivo na TV, passando, sem pausar, porque não dava pra pausar a TV, e observando aquele personagem e ia desenhando ele todos os dias, memorizando e desenhando. Só que ele fica em movimento, ele não pausa. Só que a gente tinha que observar os detalhes dele e fazendo. Até a hora que a gente chegava à perfeição daquele desenho. Isso treinou muito a memorização,
né? A facilidade de fazer desenho de observação, e isso foi me ajudando a evoluir muito rápido no desenho. Depois eu comecei a desenhar pessoas, rosto de pessoas, né? Pegava aquelas revistas da Avon, Natura, via um rosto ali, desenhava. Depois foi evoluindo, 2022 aí eu comecei a ir para pintura em tela também, comecei a pintar as telas, comecei a pintar também a pintura a dedo em azulejo, pintura em tecido, aí fiz um trabalho voluntário, porque eu sempre gostei de trabalho voluntário para algumas escolas, né, para ajudar crianças carentes, né, como desenho mangá, pintura em tela, pintura da própria parede da escola também, de forma voluntária. Então, e aí foi isso, fui crescendo, aí fui pro grafite também, né, nesse processo. Nossa. Como eu falei, eu gosto muito da arte, biscuit, modelagem de biscuit, né? Todo tipo de arte eu sempre gostei. Fiz faculdade de jogos digitais, né? Justamente porque lá tem desenho, criação de personagem e cenários para jogos, animação em 2D, em 3D, né? E tudo isso foi me levando para esse lado. Faltava alguma coisa na minha vida. Falei, tem uma outra arte aí, né? Mas para me tornar, ir para esse outro lado, eu tive que quebrar muitos paradigmas, né? E preconceitos, porque a minha família de origem mais antiga já não era fã desse tipo de trabalho, né? Muita gente, aí vem questões de pessoas da religião, da família que não concorda, outros concordam, coisa de marginal. E aí eu pensei um dia, falta uma coisa para mim. Eu vejo a tatuagem, né, todo mundo fazendo. Só que inicialmente, para ir para tatuagem, eu não pensei em ir assim para mim trabalhar com a tatuagem, né? Foi mais por hobby mesmo. Eu gosto de todo tipo de arte, então falta isso para mim. E aí eu falei, vou passar pela tatuagem, vamos ver como que vai dar, né? Vou treinar e vou aprender, fazer alguns desenhos, mas não vou fazer para trabalhar com isso não. Foi aí que tudo começou na tatuagem. Comprei esse projeto meu, ele começou em 2019, né? E eu sempre fui muito assim de falar e tentar o máximo possível cumprir com aquilo que eu falo. E aí em 2018, sabe aquelas promessas de final de ano? Sim. Eu falei, a partir do ano que vem, vou iniciar meu projeto Tatu. Vou começar a partir de janeiro com todo o meu projeto e vou começar a tatuar. Então 2019 será o ano que eu vou iniciar todo esse projeto de tatuagem. Vou aprender a tatuagem também. E logo em janeiro já comecei todo o projeto. Eu sempre fui muito assim de estudar muito e planejar. Eu tenho muito medo de fazer as coisas, mas quando eu tenho conhecimento, eu perco esse medo, né? Então eu comecei a estudar todo o processo. Como que é a tatuagem, como funciona, equipamentos, todo tipo de coisa. Comecei a analisar, né? Eu até pensei em começar um pouco antes desse 2019 na tatuagem, treinar. Eu até pensei em ir para a parte mesmo de trabalho antes. Só que teve um problema. Eu acho que por volta de 2014, houve rumores aí que ia ter uma lei que o tatuador ele tinha que ser formado em medicina. Né? Só que não foi aprovado. Depois voltaram atrás e não precisava mais o tatuador ser médico, mas ele teria que ter um médico no estúdio. Também não foi pra frente, porque eles falaram... Ia ser viável. Até porque ia ter muito estúdio clandestino, né? Ia voltar a tatuagem, dar um passo pra trás, ia voltar lá atrás, onde era uma coisa que não era legalizada, né? Que não poderia, então não deu muito certo. Então, por isso que eu adiei um pouco mais esse sonho, esse projeto de ser tatuador. Só que em 2019 comecei a colocar em prática, fiz todo o projeto, né, um plano de ação de todas as etapas que eu teria que seguir, né, seriam 3 meses treinando só teoria, estudando teoria, né, sobre maquininhas. Eu peguei primeiro o básico, o que um tatuador precisa. E aí fui pesquisando vídeo no YouTube, fui anotando, aí anotei ali, precisa de uma máquina, precisa disso. Depois eu fui detalhando o entendimento de cada um deles. A maquininha, quais tipos que existem, por que é assim, qual que é a melhor, qual que é a pior, tudo. Agulhas, cuidados que tem que ter com a tatuagem. Peguei e fui me aprofundando a cada um deles. Depois disso, no 3º mês, eu comecei a treinar em EVA, né, que é um papel que é muito usado na escola, e também em frutas também, né? As bananas tudo tatuada em casa. Banana, a laranja, um leão na laranja. Aí o pessoal fala, nossa, que desperdício. Por que não usou minha pele? Ó, eu vou deixar você treinar, tá bom? Aqui comigo, tá? Aí eu continuei treinando. Só que eu sempre fui muito focado naquele que eu quero fazer. Muita gente falou, não, vamos fazer a tatuagem. Você desenha muito bem. Eu confio em você. Pode fazer o que você quiser. Falei, não, calma. Eu tenho um tempo de estudo e de preparação. Não vou avançar numa etapa. Tá super né? certo. Eu prefiro estudar, porque tatuagem não é uma coisa que dá pra fazer de qualquer jeito. É uma coisa que é pra vida, né? Falei, inclusive,
ela te acompanha até no dia da morte. É a única coisa que você leva no dia que você morrer. É a tatuagem. Ela vai junto com o caixão pra você. Então, todo o significado que sua tatuagem tem vai estar lá junto com você no caixão, tá? Então, pessoal, pensa bem quando você for escolher um tatuador, tá? Exatamente. Então, por isso que eu falei, não vou fazer. Então, assim, eu tive que aguentar toda essa pressão, né, também de elogio do trabalho. Caramba, você tá tatuando muito bem. Eu quero que você faça de mim. Seu amigo ia na sua casa, pegava a sua banana, quer dizer, a banana que ele tatuou. Isso. E ficava, ao invés de comer a banana, eu vou ficar. Porque deve ser muito interessante. Sim. Muito interessante mesmo. E eu imagino a pressão que você sofreu, porque as pessoas vendo você tatuar ali em frutas, em papéis, todo mundo já quer rapidinho. Sim. Vem fazer em mim. E também te parabenizo porque você segurou o seu reggae e continuou com seus estudos, porque seria prático. Você riscou a primeira banana, deu certo? Vem cá que eu vou. Não, Sim. Aí você não seria o profissional que é hoje. Então, justamente isso. Eu sempre fui muito cauteloso com o que eu faço, né? Eu gosto de ser muito... Eu sou muito assim, quando eu tenho um objetivo, é igual cicatriz, né? Eu vejo que a pessoa não dá pra fazer o que ela quer. Eu já falo pra ela, ó, isso aqui não é possível. Então, assim, tem coisas que eu até não faço porque eu sei que vai ficar ruim. Então, eu tenho muito isso. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pelo resultado, pela qualidade do meu trabalho. Então, tem muita coisa que eu deixo de fazer, às vezes eu incentivo a pessoa a não fazer, né? Poderia ganhar o dinheiro dela e fazer o que ela quer, mas certeza que não teria um resultado muito bom. E ganharia o dinheiro dela. E não é o que eu quero. Eu não gosto disso. Eu trabalho pelo resultado. O dinheiro é uma consequência. Quando você presta um bom serviço, você trabalha muito bem, o dinheiro ele vem de forma natural. Principalmente quando você faz o que você ama. Quando você foca no dinheiro, aí é diferente. Aí você faz cagada, faz besteira, faz de qualquer jeito. Mas quando você foca na qualidade, e aí que entra aquela questão de preço. Que eu falo muito para as pessoas. Que tem gente que fala, cobrar mais caro ou mais barato, quem cobra caro pensa no dinheiro. Eu já penso o oposto disso. Né, com base em todos os meus estudos. Porque quem cobra mais caro, por que eu mudei essa mentalidade? Quem cobra mais barato, geralmente trabalha por volume, né? Porque tem que, por exemplo, eu cobro 100, mas eu preciso fazer 1000, então eu vou pegar uma baseada por 100 para chegar nisso. Exatamente. E aí não faz o negócio como tem que ser feito. Exatamente. Por exemplo, aí vai ter cansaço. A pessoa faz pelo dinheiro, né? Fica lotando a agenda. Enche de pessoas na agenda, às vezes não tá nem conseguindo mais dar atenção, erra no procedimento, que é muito comum. Vai no automático já. Coloca uma letra errada. Não sei se você já viu na internet, é muito comum uma letra errada, uma cobertura de cicatriz errada. Eu vejo muita gente me procura. Depois de refazer exatamente. Cobertura de cicatrizes. Depois de ter feito um orçamento comigo, pesquisou com uma outra pessoa que não era especialista, pagou mais barato, se arrependeu e voltou a me procurar perguntando se dava ou não para melhorar o desenho. Então eu vejo muito isso. E aí o que acontece? Quando você cobra mais caro, o que eu penso? Eu posso fazer menos, né? Porque quanto menos você faz algo, mais qualidade você tem. Você tem tempo para estudar, você dá mais atenção para o seu cliente, o dia é dele só, exclusivamente só para ele. Você tem uma atenção total voltada para o seu cliente. Você não está preocupado que vai chegar 5 pessoas depois. Você está preocupado em fazer um bom resultado, um bom trabalho. Calma, aqui é essa pessoa nesse momento. Você consegue fazer um atendimento personalizado, uma plaquinha com o nome da pessoa. Você consegue personalizar o ar-condicionado frio ou quente. Você consegue fazer com que a pessoa escolha uma playlist que ela gosta. Eu gosto de ouvir tal ritmo de música. Bota a playlist que você gosta. Então, um atendimento personalizado, né? E nem só isso, mas dar aquela atenção devida que a pessoa merece, né? E fazer um trabalho bem feito, sem pressa, que é o que eu falo, pessoal, olha, é o dia mais importante da sua vida. É um dia que fica para toda a vida. Então, é aquele dia que você tem que separar para você. Porque esse dia, ele vai ficar pro resto da sua vida. Então, esquece celular, esquece tudo. Isso. Porque é você e você mesmo, Sim. né? Agora, Fabiano, é tudo muito lindo, tudo muito interessante. Mas vamos ao que interessa. A pessoa aqui tá querendo dar um jeitinho também em algumas cicatrizes. E a dor? Porque assim, que eu saiba, vocês não podem usar anestésico. E isso tá lá no regimento de vocês. Mas como que a gente faz? Eu posso tomar 1 litro de 51 e apagar lá na hora? Porque eu também sei que não pode beber. Eu tô falando isso só para dar uma descontraída. Como que faz com as pessoas que é mais sensível à dor? Porque eu sou péssima. Bom, é assim. Primeiro que o pessoal já fala, eu tenho uma mão muito leve.
né? Isso já é uma coisa minha, né? Assim, a mão é muito leve. Justamente por quê? Porque eu treinei em EVA e em frutas. Ah, tá. Porque quando você treina em fruta e EVA, se você usar muita pressão, você... Perfura. acima do que é necessário. Uhum. Muita gente treina em pele artificial, que eu não gosto muito, porque ela é muito rígida. E aí o que acontece? Você pesa a mão para a agulha entrar, e aí quando você for para a pele humana, é diferente. E aí, se você não tem leveza na mão, se o controle do desenho não tá na sua mão, você acaba extrapolando, perfurando mais. Aí é onde tem sangramentos, né? Que normalmente quando eu tatuo também não tem esse sangramento, né? Como alguns, né? Acontecem. Justamente porque tem a mão leve. E também na pele não precisa dessa pressão toda para que o desenho fique, né? E, recentemente eu fui até em uma palestra, né? Com a biomédica, né? E ela inclusive fez uma análise, né, sobre como funcionam os pigmentos da tatuagem, em que camada fica, né? E assim, na teoria mesmo, né, da tatuagem é sempre na segunda camada, mas foi comprovado, né? Ela falou que uns testes que foram feitos em peles de pessoas que já morreram, que existiam pigmentos também na primeira camada da pele. Ou seja, não fica só na segunda, né? Fica também na primeira. Lógico, são testes feitos, né? Mas a base, eles falam, a segunda camada da pele é o ideal para você chegar. Mas na segunda fica mesmo, né? Na primeira, fica também, né? Não sai não, alguns pigmentos não saem. Perde mais, mas não sai também totalmente, né? E na terceira camada não pode se alcançar. Se alcançar ali, ele se perde o pigmento, fica um traço estourado, né? Um traço já de cara estourado. Então, não é legal. E fora que você pode, sim, causar mais dor na pessoa se você ultrapassa a segunda camada, né? Ou também se você demora muito no local. Tudo isso impacta na dor da pessoa. O tipo de agulha que é utilizado, né? Se é uma agulha mais grossa, mais fina, tudo isso impacta também na dor. Eu sempre gosto de me adaptar à pessoa. Eu vou entendendo o nível de dor dela. Se ela está sentindo um pouco de desconforto, eu modifico a minha forma de tatuar, né? Isso aconteceu ontem, inclusive. A cliente estava um pouco mais sensível em alguns momentos, né? E aí eu fui ajustando o meu trabalho para se adaptar ao nível de dor dela, né? E foi tranquilo, né? Quando eu identifiquei isso, eu já fui mais devagar. Demora um pouco mais, lógico, né? Quando a pessoa sente dor, é normal que isso demore um pouco mais. Você tem que tomar um cuidado, às vezes você pode dar uma mexida, né? Então, aí nesse caso, você tem que ir um pouco mais devagar, mas eu me adapto. Então, aí eu vou devagar no nível da pessoa para ela não sentir tanta dor, né? E também, dependendo disso, a gente consegue identificar, conversando inicialmente, para identificar se a pessoa é muito sensível à dor, se ela sente pouca dor, muita dor, né? E aí, a partir disso, eu me adapto o meu trabalho também à pessoa. Por isso que eu falo que é importante você não pensar no dinheiro. Imagina que se eu pensasse no dinheiro e cobrasse mais barato, tatuasse várias pessoas. Eu nunca ia parar para tatuar uma pessoa devagar, sabendo que eu tenho outra pessoa para fazer depois. E esse entendimento que você conseguiu, você não teria. Porque você não Exatamente. estaria preocupado comigo, você estaria preocupado em ganhar dinheiro. Exatamente. E a gente que já tem essas cicatrizes, a gente fica realmente mais sensível, porque você fica pensando, será que vai valer a pena? Será que ele realmente vai conseguir tirar? E vou ser bem sincera com você, Fabiano. Eu comecei a pensar a fundo mesmo depois que eu te conheci. Porque eu até queria, logo depois da primeira cicatriz mais bagunçadinha, eu falava assim, eu quero, mas eu falava, não quero não, porque esse negócio vai doer muito. E quando eu comecei a ver o seu trabalho, eu vi a mulherada ali com algumas cicatrizes parecidas e até pior do que a minha, e isso foi me animando. Essa semana você postou uma de abdômen e aqui eu falei assim, não vai sair. Não vai sair. E fiquei abismada. Então, é gostoso a gente também poder desmistificar que o dinheiro, gente, é bom e paga a conta. Só que você tem que ser bom em tudo que você faz, tá? Você tem que ter realmente o seu paciente, cliente, como a pecinha mais importante naquele momento. Porque pensa que é fácil você ir lá, principalmente a gente que tem cicatrizes, ir lá para cobrir uma cicatriz já com medo de outra cicatriz, porque quem não tem cicatriz vai fazer uma tatuagem porque quer desenhar o filho, o cachorrinho. Esse aí eu acho que é mais fácil, porque ele não tem nada para ser coberto. Ele quer colocar um desenho na pele. Mas a gente que já vem com esse trauma de cicatriz, se a gente não pega uma pessoa que realmente entenda daquilo,
eu acho que a gente sai um pouquinho pior disso. E eu também fiquei vendo alguns depoimentos que fizeram a seu respeito. Eu falei assim: eu primeiro vou entrevistá-lo. Uhum. Aí depois, quando eu fizer a minha tatu com o Fabiano, aí eu também vou tê-lo novamente no programa, porque aí a gente não vai falar dos outros. A gente vai falar da minha experiência, Sim. da minha visão do tatuador, porque hoje a gente está mostrando o Fabiano Silva, o homem que estudou para fazer o que faz. Desde novo, ele se apaixonou por desenho lá na parede e foi se aprofundando. E isso é bonito, porque eu imagino que muitos por aí, sem também entrar em questão quem fez certo, quem fez que nem o Fabiano, isso não é a questão. Mas eu acho que tem muita gente também que acaba se apaixonando, aí eu vou ser tatuador pelo dinheiro, Uhum. entendeu? E aí não tem essa coisa gostosa que você tem do cuidado, do carinho, de sentir mais ou menos como tá a pessoa naquele momento. Porque essas pessoas, ela abandonam, tem que fazer muito para ganhar, e aí fica meio complicado. Mas, Fabiano, me fala qual foi o seu pior momento fazendo uma tatuagem. Você fala no sentido de A pior. pessoa não aguentar mesmo, por mais que você tenha colocado o seu jeitinho Fabiano de Sim. ser, a pessoa ainda ficou queixando. E se você já teve que parar uma tatu na metade também por causa disso? Ó, sim, logo quando eu comecei já teve uma cliente, assim, quando eu tinha pouco tempo, né? Eu falei que a tatuagem dela teria que ser feita em 2 sessões, mas ela queria fazer em uma, até mesmo porque ela morava longe, né? Morava em Campinas. Ai, ai. Então era um pouco longe e ela falou, olha, eu queria fazer tudo num dia só. Uhum. Eu falei, ó, eu acredito que você não vai suportar em uma sessão, pelo tipo de pigmento e intensidade do tom que a gente vai utilizar. Aí ela falou, não, mas vamos tentar. Eu falei, tá bom, mas aí não deu outra. Realmente ela falou, eu não vou conseguir não. Ai, meu Vamos ter Deus que do fazer em mais uma sessão. Mas são raros os casos, assim. Hipersensibilidade na tatuagem, eu acredito que foram 3 pessoas, assim, no decorrer todo esse tempo. Hipersensibilidade, eu falo assim, que a pessoa não estava aguentando, Não né? aguenta de jeito Era uma nenhum meio mesmo. que... poucas pessoas, né? Homens normalmente costumam ser mais sensíveis, né? Isso é fato. Homens? Os homens são mais Homens? sensíveis à dor, né? A mulher é muito mais resistente. O homem, geralmente, ele sofre mais, né? Uhum. Porque ele... É aquele ditado, o homem geralmente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, ou ele sofre... Ou ele faz a tatu. Entenderam, né, homens? Na verdade, assim, o que acontece? A mulher, ela consegue, ao mesmo tempo que ela tá tatuando, mexer no WhatsApp, conversar com você. O homem não. O homem, ele já fica focado na dor. Ele fica usufruindo de cada momento de dor. E quanto mais você se prende àquela dor, você trava mais o seu corpo, Isso. o seu músculo vai responder mais esse momento doloroso, né? Então, homens, se vocês não sabem nem parir um filho, eu imagino vocês fazendo tatuagem. Mas de boa também, tá? Eu entendo. Muito pouco vocês, mas entendo. Mas isso também que é legal, porque geralmente a gente tem a visão... Ah, mulher não aguenta fazer tatuagem, mulher aguenta parir um filho, até sem anestésico se for necessário. Isso me deixa um pouco mais feliz, mas nem tanto, porque eu já tô aqui sentindo dor só de falar que eu vou fazer, tá certo? Você consegue, quando ao primeiro contato com seu cliente, você já consegue ver se aquela pessoa você vai fazer em um dia ou se você vai ter que fazer em 2 sessões? Normalmente eu converso um pouco antes também, pra entender o nível de sensibilidade, se a pessoa é hipersensível, se Você ela é não muito sai sensível. dando agulhadinha pra ver se ela pula não, né? Não. Isso não. Mas normalmente o pessoal se surpreende, né? A maioria. Falam que tava com expectativa muito alta de dor e falou, não é nada do que eu pensei que seria. É muito menos, né? E eu costumo falar que o que mais causa dor na tatuagem é o medo. É antes. É a preocupação e o medo de fazer. Porque quando você faz, você realmente percebe que não é tudo aquilo que você imaginava que seria. Todo mundo fala isso comigo. Fala, não acredito que eu estava sofrendo a semana inteira por uma dorzinha dessa. Isso é um absurdo, não acredito nisso. Agora eu vou fazer mais. Né? Então muita gente... Já teve um caso, assim... Eu tive um caso de um homem, inclusive, também...
que ele veio fazer a primeira tatuagem, já tinha marcado em outros estúdios, né? Uhum. E ele veio fazer essa tatuagem comigo, né? Ele já era conhecido da família, né? Uma pessoa mais próxima. E ele tem ansiedade, então toda vez que ele marcava, ele não conseguia, porque ele ficava com medo Ansioso extremo demais. e desistia. Comigo ele resolveu vir marcar e vir fazer mesmo. Na hora que eu fui fazer a tatuagem nele, inclusive, na hora que eu fui chegar perto da agulha, ele já desmaiou. Ai, ai. Meu Deus. E aí explica o meu pensamento sobre a tatuagem. O medo é o que mais dói na tatuagem. Sim. Quando ele desmaiou, depois ele voltou, né, rapidinho, né? Eu perguntei se ele queria continuar. Como é uma pessoa conhecida, né, próxima. Então, eu perguntei se queria continuar ou se ele queria ir embora. Isso foi logo no início também, quando eu comecei. Ele falou, não, eu vou continuar, porque agora já passou todo o meu medo. Foi só um susto ali. Beleza, aí eu fiz. Ele, não acredito que eu sofri, Tanto. que eu desmaiei, que eu cancelei tatuagem por uma dor dessa. Aí ele fez uma tatuagem, vamos fazer mais uma agora. Quero outra. Nossa, Fez que mais uma tatuagem. Então eu sempre costumo falar, o medo é a pior dor da tatuagem. É o antes. É aquele medo que você tem, você faz uma tempestade e não é tudo isso. Tem gente que dorme enquanto tatua, vários casos. Gente que dorme. Dorme durante a tatuagem. Vários casos, assim. Pessoas que falam que é uma dor boa de sentir em vários momentos. Né? Até essa, inclusive, que veio tatuar que eu te falei, né? Que eu tive que me adaptar. Depois teve um momento que ela falou, nossa, agora tá uma dor legal de sentir. Né? Ela falou que tava uma dor bacana. Então, no momento inicial, ela tava um pouco mais ali, sentindo dor. Eu me adaptei, né? Fui mais devagarzinho, né? Da forma que dava. E ela já chegou e falou pra mim, até cochilou. Nossa, é interessante. E ela iniciou com dores. Porque, assim, a gente também costuma ver vídeos de tatuagem, parece que é aquele negócio... zzz, a gente fala assim, meu Deus do céu, só de falar já me arrepiou toda. Porque a gente fala assim, eu não vou suportar. Eu não vou suportar. Mas do jeito que você tá falando, mostra que é de pessoas para pessoa. Sim. E se você tem relatos, porque eu acompanho vários relatos seus, elogiando, falando da sua mão, então eu vou criar coragem e quero falar da sua mão também, porque da sua pessoa a gente já está fazendo isso. Quais são as cicatrizes que você olha e diz, não dá de jeito nenhum? Porque, assim, é sabido que no nós da pele escura, a queloide nos acompanha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai fazer qualquer tipo de procedimento. Se uma paciente fez uma cirurgia e ela tem queloide, qual é o procedimento para conseguir fazer essa tatu? Eu só vou dar um passo atrás antes, na última pergunta, que eu pensei aqui, umas dicas para não sentir tanta dor. Isso, e você pode dar quantos passos nesse sentido? Bom, primeiro passo, dormir bem, né? Se alimentar bem. Esse é um dos primeiros passos. Por quê? Quando você tá com fome e com sono, você tem que lidar com algumas coisas. E além disso, você está se tatuando. O seu corpo tende a resistir por menos tempo. Então é normal que em algum momento você está lutando contra o sono, não lutando contra o sono, mas ali de estar fazendo a tatuagem, às vezes não te deixa dormir, né? E a fome. Então são coisas que atrapalham a tatuagem e vão te deixar mais sensível à dor, né? Também evitar, naqueles dias de mulher, também é bom para evitar dores, né? Se programar para uma data antes, né? E nunca naquele ciclo, né? Também é importante. Mas essa questão de você se alimentar bem, dormir bem, é muito bom. Isso ajuda muito, né? A pessoa a resistir por mais tempo. E sempre tentar se distrair durante a tatuagem. De repente, mexer no celular mesmo, se for possível, né? Se não for mexer. Conversar também é importante. Talvez ouvir uma boa música. Ficar prestando atenção na letra da música. Tudo que te tirar o foco. Por isso que o homem resiste menos. Por isso que eu falei, o homem não faz duas coisas ao mesmo tempo. Porque ele não consegue ouvir uma letra de uma música e tatuar ao mesmo tempo, né? Ou ele sofre, ou ele ouve a música. A mulher não, a mulher consegue ouvir uma música, A gente assovia e chupa prestar cana, atenção né? na letra e ao mesmo tempo tatuar. Isso é muito importante, isso ajuda muito a resistir por muito mais tempo. Porque às vezes a sessão ela demora 8 horas, o dia inteiro, 6 horas, passa o dia inteiro tatuando. É importante que você administre muito bem isso. Por isso que eu me preocupo com a alimentação, né? Então assim, se a pessoa de repente, de manhã... Já costumo fazer isso, né? Só se a pessoa realmente já tomou café. Mas eu faço café da manhã, pego um cafezinho da manhã pra gente. Depois legal. o almoço da manhã também, né? Tudo já ali. Não tem custo nenhum pro cliente, almoço, café da Nossa. tarde.
Tudo incluso justamente porque eu me preocupo muito com a alimentação e com todo esse cuidado, né? Pra ver se a pessoa realmente tá com fome, né? Outra coisa, de repente tá com vontade de ir no banheiro, não vai, porque Eu tá... já ia te fazer essa pergunta. Dá pra dar uma paradinha Sim, pra ir fazer as suas necessidades? exatamente. Porque se você estiver segurando, é mais um problema que você Sim. tem pra aguentar e diminuir o seu nível de capacidade de aguentar por mais tempo. Aí é onde entra a sensibilidade. Você acaba ficando muito mais sensível, né? Uhum. Então é importante que... Por isso que eu falo que, né, que é importante. Eu trabalho com isso, com um atendimento personalizado. Se a pessoa... Já falo de cara. Ó, se quiser ir no banheiro... Outra coisa, o ar-condicionado tá muito quente, é ruim pra pessoa, se tiver ruim incomodando. Tá muito frio, também é um problema. Todos esses detalhes fazem toda a diferença no processo da tatuagem. Se o tatuador limpa demais, isso também é um problema. Eu geralmente não gosto de limpar, só quando eu termino. É porque você fica friccionando aquela pele ali que tá sendo manipulada. Sim. Né? Então, assim, eu analiso, desde quando eu comecei, eu analiso todos esses pontos para personalizar um atendimento totalmente bom ali, para que a pessoa se sinta à vontade no estúdio, para que ela, quando quiser ir no banheiro, ela vá, se tiver muito frio, se a música estiver muito alta, se tiver... ontem mesmo, né, nessa tatuagem que eu te falei, mais um detalhe. Ela gosta de sertanejo, tava ouvindo sertanejo, só que aí eu perguntei para ela, eu percebi que ela não tinha dormido muito bem, então ela já tinha esse problema que estava impactando na dor. Então porque ela trabalha à noite, né, então tinha que ser dessa forma. E aí, nesse caso, eu perguntei sobre a música, né? Como eu vi que ela estava relutando contra o sono, o que eu falei? Você quer colocar uma música mais relaxante, mais calma? Você viu que o sertanejo ali... não tava legal pra ela. E aí eu perguntei pra ela, né? Porque ela não falou nada, eu falei, aí ela falou, acho que eu vou aceitar. Aí eu fui lá, coloquei... Depois disso ela ficou mais relaxada, mais tranquila, né? Coloquei uns clássicos, né? Flashback, umas músicas mais leves, né? Aquelas músicas mais antigas, mais... São as melhores. E aí ela ficou mais relaxada, mais tranquila, né? E aí teve um momento... Ela almoçou, ela não tava conseguindo almoçar direito, porque ela estava ansiosa. Então ela foi pra almoçar, né? A tatuagem dela foi às 15, então ela foi sem almoçar, né? Aí eu não ia deixar ela tatuar desse jeito. E já perguntei quando ela estava no caminho, já almoçou? Ela, não. Então na hora que você chegar a gente vai almoçar. Pronto. Fui lá, né? Deixei tudo pronto ali, fui no aplicativo de pedir a comida. Quando ela chegou já estava pronto, ela comeu, se alimentou, mas não conseguiu comer bem, porque ela estava ansiosa. E aí o que aconteceu? Quando deu umas 7 horas da noite, ela estava com fome. E aí eu falei, então vamos comer novamente. Aí comeu, aí depois que ela se alimentou bem, porque, né, ela estava realmente sentindo... Tudo isso favoreceu ela ficar mais tranquila. É por isso que eu te falei, eu me adaptei ao estilo de trabalho, adaptei o ambiente para ela. Ela estava com frio, eu liguei o aquecedor, né? Tudo isso impacta. E o que aconteceu? Ela ficou relaxada a ponto de ela cochilar em alguns momentos durante a tatuagem. Ou seja, imagina que uma pessoa que pensa em dinheiro, né? Que quer fazer várias pessoas no dia, não vai fazer isso. Não vai dar uma atenção devida, não vai atender muito bem a pessoa, não vai se preocupar com a pessoa. Ele está se preocupando com a tatuagem para que ele ganhe mais dinheiro. Então, por isso que eu falo, quando você cobra mais caro, você tem essa facilidade, porque assim, a não preocupação com dinheiro me faz me preocupar com o quê? Com aquilo que é importante, que é a pessoa que está ali comigo. Né? No atendimento, na tatuagem, a dor dela, se ela está com fome, se ela está cansada, se ela quer um ar mais frio, mais quente. Então é isso. Então eu acho que tudo isso influencia. Né? Espero que as dicas que eu dei aí sobre se preparar melhor para fazer a tatuagem ajudem, né? E quem tiver dúvida também já sabe, né? Pode me chamar aí no privado, né? No final eu passo meus contatos, tem minhas redes sociais aí também. E é isso aí. Já aproveita esse momento e já passa todos os seus contatos. Porque vai que, né? A pessoa fica meio com dúvida. Então, não, eu quero realmente que todo mundo... E a gente... Bora lá, não que ele precise, mas bora lá todo mundo acompanhar e vamos replicar isso, porque tem muitas pessoas que querem realmente fazer tatuagem, mas ficam morrendo de medo. Prazer, entendeu? Então, com essas dicas, porque eu tenho que dizer pra você que eu estou apaixonada. Porque assim, eu não imaginei que a conversa seria nesse nível, de você dizer que o dinheiro é bom, paga as contas, mas você tem ali um ser humano que está depositando no seu trabalho a esperança de uma vida melhor. Porque a pessoa que tem uma cicatriz que a incomoda, ela fala, eu quero fazer uma tatuagem porque eu quero ressignificar a minha vida. Tem mulheres que não conseguem tirar a roupa nem pro marido, nem pros ficantes, de um modo geral, porque ela se sente incomodada. Eu sou a do tipo que, assim,
é meu corpo, é a minha cicatriz, eu sobrevivi para ter isso. Então eu vou de boa. Mas a gente vai de boa até a página 2. Porque quando as pessoas começam a olhar muito para a cicatriz que a gente tem, por mais que você seja descolada da cabeça, eu vou para a praia de biquininho mesmo e não tô nem aí. Mas tem aquelas pessoas realmente que ficam, ó, com aquele... Aí você fala, será que tá tão feio assim? E sem contar que a gente, mulher, tem dia que a gente acorda se amando como é. Tudo na gente tá perfeito, por mais imperfeito que esteja. Mas já tem aqueles dias que você já acorda sem querer olhar para o espelho. Quanto mais para uma cicatriz. Então, mulherada, pega os conselhos do Fabiano. Quando for fazer uma tatu, durma bem, coma bem e vá fazer com Fabiano Silva. Por favor, deixe os seus contatos pra gente, Fabiano. Vamos lá. O meu WhatsApp, 11 96776 6401. Esse é meu WhatsApp. Instagram, @fabianosilva.tatu com 2T e com 2O e arte no final. T mudo, tá? ART no final. Então esse é meu Instagram, que também, na verdade, é o mesmo TikTok, é o mesmo que aparece no Pinterest também, página no Google também, né? Tem a página do Google lá também, quando pesquisa. Então, eu procuro colocar todas as minhas redes sociais o mesmo nome para facilitar, isso, né? Só o Facebook que infelizmente ele não deixa alterar, né? Por conta de anúncios que eu faço e vinculo uma conta de anúncio, ele permanece o nome antigo, que é Artes Fabiano Tatu. Nossa, né? eu sofri pra achar lá, mas tudo bem. No Depois Facebook é isso daí. Não, mas, gente, também tem aquele negócio, né? Eu tô numa fase de novas parcerias e eu vou querer manter o Fabiano aqui com a gente, tanto é que eu vou logar, tá? As suas redes, para que mais pessoas que procurem, que queiram saber também um pouco mais do Pod Black, esteja ali já num braço da tatuagem, porque nesse nosso mundo a gente tem que pegar na mão um dos outros. Sim. Não que você precise, mas eu acho que é necessário. Todo mundo precisa. Eu acho que é necessário hoje em dia a gente falar, não, esse aqui vale a pena, esse aqui eu vou pegar na mão. Porque eu vou ser sua paciente cliente, tá? Então, assim, eu já tenho todas as dicas, mas mesmo assim... Tá, eu vou tirar por mim. Eu já tenho todas as dicas, comer bem, dormir bem, ir relaxada, levar uma playlist legal. Mas eu já tô aqui dizendo, mas mesmo assim eu sinto dor. A pessoa pode ou não beber um dia antes ou durante, porque isso também é uma dúvida que eu já tive que as pessoas falam assim, não, eu vou encher a cara e vou de boa. Beber antes é um problema, porque assim, se você beber muito em excesso antes, tem um problema, também isso é um problema também que vai favorecer a sentir mais dor. Por quê? O álcool, né, quando você tá de ressaca ali, ele deixa o sangue mais fino. Consequentemente, a tatuagem fica mais vermelha e em alguns casos pode sim sair um pouco de sangue, dependendo do local, né? Tem um sangramento ali. E às vezes não é nem a questão da mão do tatuador, é porque o seu sangue tá muito fino, né? E assim, evitar qualquer medicamento que cause essa dilatação no sangue, né? Aqueles... Aécio, né, que fala, esses medicamentos que causam, deixam o sangue mais fino. É importante evitar por isso também, né? E aí, pensando na ressaca, você vai estar com dor de cabeça, talvez com tontura. Então fica muito mais sensível à dor. Então é importante tomar esse cuidado para não beber nos dias que antecedem. Se a pessoa realmente quiser beber, eu prefiro que beba até durante o processo do que antes, porque não dá tempo de fazer esse efeito no sangue ainda, né? Então é mais tranquilo. Mas só se realmente for necessário, né? Se não for, é aquilo, né? A gente, é que nem eu falo, né? A gente tenta se adaptar, às vezes a pessoa quer beber. Já teve gente que me enganou também, né? Depois perguntou pra mim, eu posso beber, né? Uma moça, ela foi com a garrafinha de academia, né? Eu falei, essa mulher gosta de uma água, hein? Tá, e ela tomando essa água o tempo todo, né? Só que não era Só bem que eu água. percebi que ela tava ficando mais alegre, né? Eu falei, caramba, o que aconteceu com ela, de repente? E ela tava tomando, na verdade, era uma água especial ali, né? Tava bebendo, né? Depois ela perguntou, tem algum problema? Aí depois ela falou, confessou, né? Isso aqui não é água, não. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. Mas tudo dentro assim, tomar cuidado, né? Porque assim, por exemplo, se a pessoa bebe demais também,
é um problema. Tem gente que bebe, às vezes não gosta de parar de beber, aí ficar deitado muito tempo bebendo. Aí tem que ter um controle, né, pra não fugir muito. Mas é basicamente isso, né? E voltando só uma parte, que a gente até pulou aquela parte lá, né? Se a sua água acabou. Se acabou, pega aqui. Ah, não, então. Pega aqui. Tem ali ainda. Tem ali? Tem. Então pega ali a sua. Então, assim, dentro dessa questão também, né? Sobre essa preocupação que eu tenho com o meu cliente que tá ali, eu falo também sobre eu gosto de falar muito dessa questão financeira porque a gente ouve muita gente falando, né? Às vezes, né? Ah, é muito caro, né? Ou não tenho condições, né? E uma das coisas que também eu penso, eu estudo muito essa questão, né? De mentalidade. Para mim, chegar ali no atendimento, eu tenho que estar bem, né? Primeiro passo, eu tenho que estar bem. Porque, assim, querendo ou não, a tatuagem é uma transferência. Eu vou transferir as minhas emoções, o meu estado emocional através de um desenho. Então, quando você tatua, você está carregando, de fato, as emoções daquele tatuador no seu corpo. Então, se eu vou tatuar preocupado com dinheiro, preocupado se eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel o mês que vem, se amanhã eu vou ter material, o que acontece? Eu não consigo dar uma atenção devida para aquele cliente naquele momento. A minha preocupação é outra. É se eu vou ou não conseguir pagar minhas contas. Então, quando você cobra mais caro, também, né? Não que... Porque eu falo, foco no dinheiro. Você está se excluindo aquela preocupação da sua cabeça para que você se dedique ao seu atendimento. Então, se eu tenho essa preocupação com o dinheiro, isso é um problema. Eu não vou conseguir atender bem, eu não vou conseguir me dedicar, não vou criar uma boa arte. Então, não posso ter essa preocupação. Então, por isso que também, né, além de... Tudo isso favorece. Você tatuar menos, você não se preocupar com dinheiro, você cobra mais caro por esse sentido. Agora, quando você trabalha com volume, é como eu falei, eu nunca gostei dessa ideia de trabalhar por volume. Fazer o máximo de pessoas possíveis, sem descansar, porque aí você não... Já chega uma hora que você tá cansado. Sim. Isso é fato. Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de trabalho aí em casa, você que tá assistindo o podcast, imagina o seu trabalho. Se você fizesse ele além do que você já faz, mais e mais. Agora imagina o mesmo trabalho que você faz se você fizesse 2 ou 3 vezes por mês. Um exemplo. Não é tudo isso. Mas imagina... Tenho certeza que você se dedicaria muito mais, daria saudade de fazer o que você está fazendo, se você fizesse menos. Então, ainda mais, imagina que o que você faz, você ganhasse muito mais do que o que você ganha hoje, fazendo o que você faz, mas menos. Você ia se dedicar muito mais, você ia dar saudade do trabalho. Se você fizer demais, você vai ficar cansado, estressado, não vai dormir direito, não vai ter vida pessoal. Consequentemente, vai atrapalhar o seu trabalho. Na tatuagem, a mesma coisa. Se eu não tiver emoção muito boa, eu não consigo. Até a dor do cliente, eu não consigo pensar na dor dele se eu não tiver ali descansado, né? Você vai ficar estressado, de repente, com uma pessoa. A pessoa tá sentindo dor. Eu até vejo relato. Tem clientes que chegam para mim que falam que a pessoa chega... O tatuador, ele quer acabar o trabalho dele, porque ele tem outro lá. Ele não quer saber se você tá com muita dor. Sim. Né? E isso eu acho também complicado. Mas eu vou fazer uma pergunta de uma forma e você entenda. Quando você fala o cobrar mais caro, a gente precisa vender um rins? Não, é assim, eu me adapto, todo ano meus preços eles têm reajuste em setembro. A área de estética é uma área que é muito cara, não é uma área barata. Então a gente pega com base nisso, né? É uma área de estética, você está lidando com uma pessoa que se preocupa com a estética dela, não é uma pessoa, vamos dizer assim, que só está fazendo uma tatuagem qualquer. Não, é uma tatuagem para uma estética, né? É uma estética reparadora. É uma área diferente da tatuagem convencional, né? Que a pessoa não tem que ter todo esse preparo de entender que aquele desenho vai mudar a vida dessa pessoa. É uma coisa. Se você fizer algo, por exemplo, pega um tatuador que não tem experiência, vai lá e faz uma tatuagem, você pode piorar. Você pode trocar a sua cicatriz por algo pior do que trocar a cicatriz por algo pior do que a sua própria cicatriz. Né? Era melhor ter ficado com a cicatriz do que ter feito uma tatuagem ruim. Então tem toda essa preocupação. Então quando você faz com uma pessoa que não tem experiência nenhuma, você pode acontecer isso da pessoa. Então essa questão da estética reparadora é uma grande responsabilidade, né? Você estudar, você analisar o desenho. Por isso que eu criei aquilo que você falou no início, a simulação de tatuagem. O desenho que eu faço antes para a pessoa ter uma visão antes de como vai ficar antes de fazer a tatuagem definitiva. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, foi uma coisa que eu mesmo criei, né? Por isso que eu falo, eu fico analisando todo o comportamento dos meus clientes. E a partir dali eu identifico alguma coisa que eu posso fazer de melhor para melhorar a vida dos meus clientes. Foi aí que eu criei a simulação. Porque as pessoas ficavam, nunca fez tatuagem. Será que vai ficar bom?
E aí, vai ficar bom? Vai ficar ruim? Será que vai ficar legal? Eu tinha uma visão porque eu desenho, eu sabia que ia ficar legal, mas a pessoa do outro lado não. E aí o que eu fiz? Pensei no meu cliente. Então foi aí que eu criei, falei, cara, mas se eu fizer, eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas por que ninguém faz? Eu sou assim, eu questiono, por que ninguém faz? Será que tem algum problema? Por que é isso? Aí eu começo a estudar essa possibilidade. E aí eu peguei e fiz os testes, né? Vou testar fazer tatuagem com a caneta preta para ver se fica legal no corpo da pessoa. Foi aí que eu comecei a desenhar mesmo com a caneta. Quando é colorida, eu pego as canetas coloridas. Eu uso com tonete, com álcool para fazer um degradê, para simular a tatuagem colorida. A sombra também da tatuagem preta e branca também, né? Que a gente fala que é o preto cinza. Também faço uma simulação. Lógico, não fica exatamente igual a tatuagem. Na verdade, a tatuagem fica melhor. Mas a simulação, você vai ter uma noção, uma percepção antes de fazer. Isso tira aquela dúvida da pessoa, nossa, que legal, gostei. Eu já gostei da simulação, que não é tão caprichada quanto a tatuagem. Imagina a tatuagem. Porque realmente a caneta não dá para fazer bem caprichado, senão ia demorar um dia inteiro com a caneta, né? Então, geralmente eu faço uma simulação em 2, 3 horas, né? 4 horas, dependendo do nível, do tamanho da tatuagem, mas normalmente em média de 3 horas aí, aproximadamente. Foi aí que eu criei a simulação pensando no meu cliente, né? E aí o pessoal falando, ninguém nunca fez isso. Porque, como eu falei, né? A tatuagem é pra vida. E eu também enxergo isso. É muito importante para aquela pessoa. Eu não posso sair fazendo qualquer coisa do jeito que ela quer, do jeito que eu quero. Eu tenho que analisar, estudar isso, ver se dá para melhorar. Então, quando eu faço a simulação, algumas coisas podem acontecer. Uma, a gente poder melhorar o desenho de acordo com a cicatriz. Eu tinha uma visão, eu tenho outra depois da simulação. Eu tive o primeiro contato direto com a cicatriz. Isso é importante porque tem ondulações que você não consegue ver na foto, no vídeo. Já pessoalmente eu consigo. Eu faço um desenho e depois eu analiso. Aqui eu poderia ter feito aquela outra coisa que vai ficar melhor ainda. A pessoa vê o tamanho. De repente você vai pra casa com... De repente quer que mostre um pouquinho. Tem gente que, vou em casa botar um shortinho ou uma mini saia, eu quero que apareça um pedaço da tatuagem. E aí chegando em casa ela vai lá, coloca aquela saia, aquele short, tira umas fotos. Eu acho que pode descer um pouco mais. Não, acho que pode subir um pouco mais. Então a simulação ela tem esse impacto, ela vai trazer uma visão antes de fazer a tatuagem definitiva. E aquela pessoa que está com dúvida também, por isso que eu falo que é um bom investimento. Não quero fazer, não sei se eu faço ou não faço. Fez a simulação, desistiu, isso é raro de acontecer, né? Acho que muito difícil da pessoa desistir. Mas assim, desistiu, você não tem uma tatuagem no seu corpo ainda, você fez só uma simulação. Isso é importante, você investiu e eu acho, e assim, tem que ser valorizado o corpo. Eu falo, as pessoas às vezes investem um dinheiro grande em um celular. E celular, geralmente você troca, no máximo 5 anos hoje em dia. Isso colocando, chutando longe, né? Geralmente 1 ano, 2 anos, você troca de celular. Carro, você compra um carro, depois você já trocou. Casa, você de repente mora aqui, amanhã você mora em outro lugar. A tatuagem não é dessa forma, é pra vida. Aí é quem diga que fala assim, mas tem um laser pra remover. Grande parte dos lasers pode te deixar com a cicatriz, né? Se você não fizer num lugar muito bom. Então, assim, fora a dor que é muito maior, o gasto que você vai ter é muito maior. Então, eu já falo, descarta essa possibilidade. A tatuagem é pra vida e ponto. Porque se você ficar contando com essa coisa de remover tatuagem, é muito complicado, né? Você vai ter um custo muito alto mesmo. Então, assim, pensa que ela é pra vida mesmo. Já escolha bem agora. Escolha bem um profissional, né? Existem vários profissionais, principalmente aqui em São Paulo, que fazem cobertura de cicatrizes especializados. Por isso que eu falo que o valor não é muito barato, porque eu analiso as pessoas que fazem o mesmo que eu faço. E entre eles eu vejo que realmente eu tenho um dos preços mais baratos em relação a eles. Até aqueles que fazem a camuflagem de cicatriz, que muita gente me procura, né? E pergunta por que eu não faço. Eu geralmente não gosto muito desse procedimento, né? Eu prefiro a tatuagem. Então, tem profissional que cobra valor assim, vamos dizer, 3, 4 vezes mais do que eu cobro, né? E para fazer uma camuflagem só. Né? Em alguns casos não tem resultado muito bom, porque eu recebo muita gente que vem tatuar depois de ter investido valor alto em uma camuflagem, né? Que é aquela tatuagem em tom de pele, e volta para fazer uma tatuagem. Eu não estou dizendo que funciona ou que não funciona, eu só pego os casos que não funcionaram. A mesma coisa cicatriz, eu pego só as cicatrizes que não tiveram bom resultado. Pode ser que funcione em alguns casos? Talvez. O que eu acho ruim nesses perfis das pessoas que fazem a camuflagem? Que normalmente você não tem como falar com as pessoas que fizeram o procedimento. As pessoas não são marcadas, as pessoas não comentam na publicação. Essa sou eu. No meu caso, já é um pouco diferente. As pessoas comentam. Em alguns casos, eu marco a pessoa desde que a pessoa autorize. Tá? Então, eu sou muito ético nesse ponto. Porque tem gente que tem a preocupação com a cicatriz e não quer que seja divulgada a cicatriz dela na rede social.
Aí eu não divulgo. Mas aquela pessoa que gosta, eu acho muito bom divulgar. Por quê? Uma outra pessoa que tá com essa dúvida fala, deixa eu te falar, como foi o atendimento dele? Ficou bom em você a tatuagem? Cicatrizou bem? Isso eu acho legal. As pessoas darem a cara, mostrar lá de fato, né? Que é o que eu não vejo nesse pessoal de camuflagem. Normalmente, quando eu fui analisar esse trabalho, eu procurei. Caramba, não consigo falar com uma pessoa. Porque assim, eu como profissional fui analisar para me fazer também essa questão. Não vi ninguém que eu pudesse tirar essas dúvidas. Fabiano, é muito, mas muito gostoso estar com você. Eu passaria a noite inteira falando sobre, e a gente já deixa firmado Sim. que você volta. Provavelmente, pra gente já falar, né, como é tudo isso, tá? Mas assim, se eu já estava apaixonada por você só na rede, agora tendo o privilégio de estar conversando, de estar vendo você falar de uma forma gostosa e desenhada como é sua arte, eu tô mais apaixonada ainda, tá certo? Então, gente, por hoje foi magnífico. Conseguimos desvendar um pouco a arte de Fabiano Silva, tatuador. E assim, ele foi de uma delicadeza, esse lance de explicar pra gente o que fazer e o que não fazer para sentir menos dor, que eu tô acreditando que eu tô quase preparada mesmo. E eu volto porque o Podbreak não para por aqui, a gente só termina hoje mais um episódio e eu tenho que dizer a você, Raimundo, vida longa, e a você, Fabiano, volte sempre, a casa é sua, e a vocês que nos acompanham, gratidão.